Então vamos a mais um vídeo falando sobre impostos. Agora uma aula definitiva para a gente fechar esse assunto. Então vou começar colocando um gráfico aqui para vocês, nosso velho conhecido gráfico de oferta e demanda. Preço, quantidade, demanda por um bem e oferta desse bem. O que acontece se eu colocar um imposto aqui nessa relação de oferta e demanda? Eu vou deslocar essa curva da oferta aqui para cima, ou seja, vamos colocar aqui um oferta 2, tá certo? E daí, digamos que aqui você tem uma quantidade demandada de 50 produtos por um preço de 50, deixa eu melhorar esse meu 5 aqui, 50 reais. Agora, houve um imposto, o que aconteceu? O produtor repassa parte desse valor para o consumidor e há um aumento no preço desse produto e uma diminuição na demanda por esse produto, porque ele ficou mais caro, ou seja, o imposto acaba gerando uma escassez para o consumidor, acaba empobrecendo o consumidor, mas também o produtor. Vamos ver aqui, ó. Então, digamos que aqui era 50, foi para um novo nível, digamos 40 e 40 produtos, né, demandados, quantidade, e para um novo preço, digamos 60 reais. Então, como eu falei, o preço ficou mais caro e a quantidade de produtos consumidos é menor, tá certo? Então, essa é uma representação gráfica do efeito do imposto. E, novamente, quem que é mais prejudicado? É o produtor? É o consumidor? Não, os dois são prejudicados igualmente. Vamos voltar a um exemplo que eu já dei em outro vídeo, eu vou explicar ele melhor nesse vídeo para que não haja nenhum tipo de dúvida, tá certo? Então, vamos imaginar novamente aqui uma relação entre a pessoa que vende banana e a pessoa que vende maçã. Essa pessoa entrega bananas e essa pessoa aqui, deixa eu colocar numa corzinha diferente, ou seja, vende bananas para o cara da maçã e o cara da maçã entrega dinheiro para o cara da banana. Então vamos botar um D aqui de dinheiro. O cara da maçã vai vender maçãs para o cara da banana e o cara da banana vai dar dinheiro para o cara da maçã. Muito bem, para o produtor da maçã, para o produtor da banana, né? Para a gente ficar uma linguagem não tão chula. O que acontece se o governo vir aqui e colocar um imposto aqui no meio? Vou colocar um imposto no cara da banana. Ou vou colocar um imposto no cara da maçã. O que vai acontecer é que o preço vai aumentar do produto, seja da banana ou seja da maçã, e a quantidade consumida desse produto, seja da banana, seja da maçã, vai diminuir. Isso vai prejudicar os dois igualmente. Mas por que, Marcos? Eu não entendo. Se o imposto vai ser só no cara da banana, por que não vai prejudicar ele mais? Porque essa relação aqui está em equilíbrio e ela vai encontrar um novo equilíbrio. Então, para eu comprar alguma coisa, eu vou precisar produzir alguma coisa, certo? Eu produzo, eu ganho dinheiro e com esse dinheiro eu compro alguma coisa. Agora, se não tem pessoas para comprar o que eu produzo, ou se as pessoas que compram aquilo que eu produzo ficaram mais pobres, o que vai acontecer? Eu vou ganhar menos dinheiro. E se aquilo que eu vou comprar está mais caro, o que vai acontecer? Eu vou ganhar menos dinheiro e vou conseguir consumir menos. Ou seja, eu vou ficar mais pobre. Então, por esse cara ter um imposto e ele ficar mais pobre, ou seja, ele vai começar a produzir menos e receber menos, eu que sou o vendedor da maçã também vou começar a produzir menos e receber menos, porque eu dependo que esse cara aqui
ele produza e que ele ganhe para eu produzir e para eu ganhar. Então, se você é um médico, ou se você é um engenheiro, ou se você é um advogado, você precisa que os seus clientes ganhem bem e assim você ganha bem. Se os seus clientes estão cada vez mais pobres, você vai ganhar menos. E se os produtos que você consome estão cada vez mais caros, o seu poder de compra será cada vez menor. Marcos, muito bem, eu entendi o seu exemplo, mas você está colocando um sistema onde só tem 2 agentes. E se eu tivesse milhares de agentes nesse sistema? O que acontece aí? Se eu tivesse vários agentes, que é o que acontece na nossa economia, eu ter um imposto sobre o A não vai fazer com que o A seja mais prejudicado do que os outros agentes. A não ser que, por exemplo, digamos que o governo institua um imposto de 90% em cima do kiwi. O que vai acontecer? Nós vamos deixar de consumir kiwi, porque o kiwi vai ficar muito caro e a gente vai acabar não consumindo mais ele e vai consumir outros produtos. Então, o produtor do kiwi, quem trabalha na produção, na plantação de kiwi, vai acabar perdendo emprego, as empresas de kiwi vão acabar quebrando, enfim. Agora, quando eu aumento o imposto que permeia toda a sociedade, por exemplo, um ICMS, um imposto de renda, um IPTU, isso não acontece, porque vai afetar vários agentes da economia. Por mais que você não pague ICMS, ou IR, ou IPTU, a maior parte dos agentes dentro de uma economia pagam esse imposto. Então, eles vão repassar o custo desse imposto para você, e daí você vai ter um aumento generalizado dos preços e também uma diminuição na quantidade demandada desses bens. Agora, o que acontece? Se, por exemplo, digamos que aqui é o mercado e aqui é o consumidor, então voltamos para explicar novamente a questão do imposto sobre o consumo que prejudica mais os pobres, o que é uma mentira. Mas, no curto prazo, vai haver sim um prejuízo maior para as pessoas que consomem mais. Então, digamos que você tem um imposto sobre o supermercado e uma parte maior da minha renda é destinada ao supermercado, né? Um imposto sobre o supermercado, um imposto sobre os bens que são consumidos no supermercado, digamos aqui no nosso exemplo. Daí vai dizer, imposto sobre consumo vai prejudicar quem consome mais. Um aumento no imposto sobre consumo vai sim prejudicar mais. Então, se o imposto for 10% e for para 20%, no curto prazo vai prejudicar. Mas no médio prazo, o sistema entra em equilíbrio e ele começa a prejudicar igualmente todos os agentes dentro dessa economia. Porque é preciso certo tempo até que os preços nessa economia entrem em um novo equilíbrio. É mais ou menos a ideia de inflação e mão de obra. Então, o que acontece? O governo imprime dinheiro, você tem um aumento na inflação, as empresas reajustam o valor dos seus produtos, os produtores de commodity reajustam os valores dos seus produtos, né, aumentam, e a mão de obra ela demora mais para ser reajustada. Ou seja, a mão de obra vai ficar mais barata por certo tempo. Então, digamos que a inflação de certo período é 5%. Então, aquela empresa que faturava 1 milhão, ela vai faturar 1 milhão e 50 mil reais. Ou seja, vai estar 50 mil reais mais rica. Só que para os funcionários que trabalham nessa empresa, vai haver um delay entre essa inflação e o reajuste salarial desse funcionário. Ou seja, esses 5% a mais de salário que ele deveria ganhar vai demorar um tempo até que isso seja incorporado no salário dele. Ou seja, o salário dele por certo tempo vai ficar mais barato. Por isso que a inflação faz com que o nível de desemprego caia, porque as empresas vão olhar, opa, eu estou ganhando mais, eu posso contratar mais funcionários. E daí ela vai lá e contrata mais funcionários.
Só que daí o governo precisa continuar imprimindo dinheiro para manter esse nível de inflação, porque se ele parar com essa impressão, a inflação cai e daí essa diminuição do desemprego acaba voltando ao nível anterior, ou seja, a um aumento no desemprego. Marcos, então é bom que o governo continue imprimindo dinheiro? Não, é bom que o governo não imprima dinheiro em primeiro lugar. Outra questão importante para a gente entender também essa questão de repassar o imposto. Então, se você tem uma demanda inelástica por determinado produto, então aquele produto é muito importante e você está disposto a comprar ele a níveis de preço maiores, então digamos que aqui você tenha uma farmacêutica e o consumidor. Você tem um remédio que a farmacêutica te vende e você precisa desse remédio. Se houver um imposto sobre esse remédio, você vai arcar com uma parcela maior desse imposto, porque a farmacêutica vai conseguir aumentar mais os preços dela. Diferente de um produto como a manteiga, por exemplo, porque aí você consegue ter substitutos, por exemplo, a margarina, e você não tem uma necessidade de comprar manteiga, então ela tem uma demanda bem elástica. Um remédio vai ter uma demanda inelástica. Então, se o governo colocar um imposto sobre esse remédio, a farmacêutica vai conseguir te repassar uma parcela maior desse imposto. Ela vai conseguir aumentar mais o preço dela e a demanda por esse produto não vai cair tanto. Então, o consumidor, então digamos que aqui nós tenhamos uma farmacêutica e aqui, não vou colocar o C para não confundir a gente. E tem um F aqui, né? Então vamos mudar aqui. F e A, pronto. E aqui eu vou mudar também, tudo pelo nosso exemplo. C e B, pronto, não está mais na sequência, mas é para vocês entenderem melhor. Farmacêutica e consumidor. Então, a farmacêutica vai conseguir repassar mais esse imposto para o consumidor. Isso prejudica o consumidor no longo prazo? Não, nem no longo nem no médio prazo. No curto prazo, até que esse sistema entre em equilíbrio novamente, isso vai prejudicar sim mais o consumidor, porque ele vai acabar ficando mais pobre do que o resto do sistema e vai ter um certo delay para ele conseguir repassar esse custo maior dele nos produtos que ele vende para os outros agentes nesse mercado. Então, no curto prazo, isso torna ele mais pobre. Um aumento desse imposto torna ele mais pobre no curto prazo, não o imposto em si. Assim como o aumento do imposto sobre consumo torna a pessoa mais pobre no curto prazo. Torna a pessoa mais pobre no curto prazo. Mas no médio e longo prazo, isso não afeta, porque ela vai repassar esse valor, esse custo de vida maior que ela tem, ou então esse custo que a empresa tem, ela vai repassar para os seus consumidores. Aqui eu fiz uma simplificação, né? Então vamos dizer, a flecha preta seria os produtos e a flecha azul seria o dinheiro. Mas na verdade, isso daqui a gente pode transformar ele num sistema muito mais complexo, que é como a economia funciona na verdade. Então, você vai ter aí agentes fazendo trocas com outros o tempo todo, tá certo? Então, imagina um sistema cheio de rabiscos, essa seria a economia real. Mas, mesmo ela sendo dinâmica, existe um delay até ela entrar naquele equilíbrio. Marcos, equilíbrio? Que equilíbrio você está falando? O equilíbrio que eu falei no nosso primeiro exemplo, quando eu peguei bananas e maçãs. Então, se quem vende banana, quem produz banana, oferta aquela banana por um preço mais alto, vende menos e ele recebe menos porque parte desse valor vai para o imposto. Então, tanto quem vende a banana quanto quem vende a maçã, os dois ficam mais pobres com esse imposto. Eles vão ter uma escassez maior desse produto, desse alimento aqui no caso, e esse alimento vai ficar mais caro e eles vão receber menos pela venda desse alimento. Tá certo? Então, é isso que eu quero dizer quando eu falo em equilíbrio. É aquele equilíbrio do exemplo da banana e da maçã. Só que aqui a gente deu um exemplo de um sistema mais complexo, digamos assim, com vários agentes. Então, se você tem um imposto que permeia toda a sociedade,
toda essa sociedade acaba sofrendo de maneira equilibrada, da mesma forma, porque esse imposto é repassado por todos os agentes, é repassado entre os agentes e essa economia entra em um novo equilíbrio. Por isso que você dizer, o IPTU do fulano aumentou muito, o IPTU da cidade, o IPTU do país, eu sei que IPTU municipal, vamos dizer então o IR, que seria um imposto nacional, o IR aumentou, prejudica todo mundo, mesmo que você não pague o IR, porque as pessoas que consomem seu produto vão ter menos dinheiro, então você vai ficar mais pobre, e quando você for consumir produtos, esses produtos estarão mais caros, então você ficou mais pobre aí também. Você entrou num equilíbrio, onde toda a sociedade ficou mais pobre com esse aumento de imposto. Eu sei que eu estou repetindo aqui, mas é importante para vocês entenderem a ideia, tá certo? E num sistema complexo, como é o caso da economia, e aqui eu coloquei algumas letras, mas eu posso colocar 1 trilhão de letras, isso iria acontecer a mesma coisa. A não ser que seja um imposto destinado a, vamos dizer, quase que quebrar com alguém. Então, se eu colocasse imposto de 90% em cima da manteiga, o que ia acontecer? Muitas empresas que produzem manteiga iam quebrar, porque ninguém ia querer mais manteiga. Manteiga, vamos dizer, ia custar R$100 o tabletezinho de manteiga. Aí todo mundo ia consumir margarina. Mas se é um imposto que permeia toda a sociedade, isso não acontece, porque vários agentes são afetados, em maior ou em menor degrau, mas eles repassam esse custo para os outros agentes até que esse sistema entre em um equilíbrio. Beleza, pessoal? Então é só para a gente fechar com chave de ouro esse assunto de imposto e para que vocês entendam essa parte de ecossistema da economia. Tá certo? Então o vídeo fica por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.